E aí, gurizada, como é que nós estamos? Tudo beleza? Seguinte, nesse vídeo a gente vai trabalhar um pouco com os problemas do livro de vocês de trigonometria relacionados a esses três tópicos aqui, que são áreas de triângulos, leis dos senos e leis dos cossenos. Lembrem, esses três tópicos já foram trabalhados em vídeos na parte de geometria, porque essa parte aqui é uma parte que está junto na geometria com a trigonometria, faz parte dos dois, né? Então, eu vou só revisar e, basicamente, o objetivo aqui é nós trabalharmos com questões, tá? Nesse vídeo. Seguinte, primeira coisa, lembrar que a área de um triângulo pode ser sempre calculada por aquela formulinha que às vezes a gente esquece. Lado vezes o seno do ângulo que tiver entre eles dividido por 2. Isso aqui é uma expressão super comum nas provas de área de triângulo, então essa é a primeira coisa que nós vamos usar agora nessas nossas questões. Depois, as famosíssimas leis dos senos e lei dos cossenos. Primeiro, a lei dos cossenos, que eu acho que é a mais importante, vale para um triângulo qualquer. Ela diz que um lado ao quadrado tem que ser igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos duas vezes esse B vezes esse C vezes o cosseno do ângulo alfa, sendo o ângulo alfa o ângulo que no triângulo vai estar oposto ao lado A. Essa daqui é a chamada famosa lei dos cossenos. E a gente tem também, claro, a lei dos senos, que a gente também viu e eu encaminhei um vídeo extra para vocês, que diz que um lado de um triângulo está para o seno do seu ângulo oposto na mesma proporção que o outro lado estiver para o seno do ângulo oposto, na mesma proporção que o outro lado tiver para o seno do seu ângulo oposto, e caso esse triângulo esteja dentro de um círculo, além dessas razões serem todas iguais, elas também são iguais ao dobro do raio desse círculo. Isso aqui é a famosa lei dos senos, certo? Então a gente vai usar cada uma dessas coisas para treinar um pouco. Vamos pegar o livro na página 23, o livro de trigonometria e geometria analítica, e vamos fazer as questões. Eu acho muito importante a gente treinar juntos para a gente pegar a manha, tá? Então, página 23, questão 36. Primeiro, diz assim, não é um livro de geometria, tá, galera? É o livro de trigonometria. Primeiro diz assim, num triângulo ABC, dois lados medem 10 e 6 e formam entre eles um ângulo de 60. Qual é a área desse triângulo? Essa aqui é bem direta. Um triângulo tem dois lados, um medindo 10, digamos que seja esse daqui maior. O outro que mede 6, vamos supor que seja mais ou menos assim, e a questão está dizendo que o ângulo formado entre eles, entre esses dois lados, é um ângulo de 60 graus. Então, eu tenho tudo que eu preciso para usar aqui essa primeira expressão, ó, porque isso aqui vale 10, isso aqui vale 6, esse ângulo aqui é o ângulo de 60, portanto, a área tem que ser um lado vezes o outro lado, 10 vezes 6, vezes o seno de 60, dividido por 2. E aí entra o que a gente viu no vídeo passado de trigonometria, que é lembrar dos valores de seno, cosseno e tangente, né, que eu demonstrei para vocês. Aqui eu faria o seguinte, ó, 10 vezes 6 é 60, dividido por 2 deu 30, então essa área aqui tem que ser 30 vezes o seno de 60, só que o seno de 60 é raiz de 3 dividido por 2, simplificou esse negócio, então isso aqui tem que dar 15 raiz de 3 como sendo a área desse triângulo, que é o que está ali na letra E, beleza? Isso aqui é só aplicação do problema, da fórmula no problema. Vamos ver alguma coisa mais interessante. Vamos agora para a questão 38. Atenção, foca em mim para a gente poder aproveitar bastante. Questão 38 é bem interessante, uma questão da URGS diz assim, na figura abaixo, o triângulo DCB é reto em C. O que isso significa? Um triângulo que é reto em C. Em outras palavras, ele está dizendo que esse é um triângulo retângulo e ele está localizando esse ângulo de 90. O ângulo de 90 está nesse vértice C aqui, ó. Isso aqui é um ângulo de 90 graus. Portanto, essa medida que está faltando aqui é a medida da hipotenusa, ó. Isso aqui é a medida da hipotenusa que vai de D até A. Então, esse é o triângulo DCB, que é um triângulo que tem ângulo de 90. Agora, olha só, se tu pegar o desenho, tem algumas informações que foram dadas, né? Esse cateto aqui vale 1, esse cateto aqui vale raiz de 3, certo? Como a questão nos diz que esse ângulo aqui é um ângulo de 60, eu já vou usar a proporção que nós vimos no vídeo anterior, lembra?
No triângulo de 30 e 60, o 30 automaticamente está aqui em cima, ó, e aqui está o ângulo de 90, né? Nesse triângulo de 30 e 60, vale sempre a mesma proporção, que eu chamei assim, se esse aqui for chamado de A, a hipotenusa tem que ser o 2A, e aí esse aqui tem que ser o A raiz de 3, lembra? Faz sentido, né? Porque se o A é 1, esse cateto tem que ser 1 raiz de 3, que já dá a raiz de 3, que é o que está aqui. E aí eu também sei a hipotenusa, porque se o cateto menor vale 1, a hipotenusa tem que ser o dobro, a hipotenusa tem que ser 2. Então essa é a primeira coisa que tinha que prestar atenção, certo? Aí o que a questão faz no desenho? Ela acrescenta uma outra medida, ela acrescenta um segmento que vai de C até um ponto, que é o que eles estão chamando ali de ponto A. Vamos analisar, vou fazer o desenho de novo. Vai de C até o ponto A. Lembra que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, né? DCB. Mas olha o que eles fazem. Eles marcam o ponto A e colocam o ponto A aqui assim, ó. E unem esse ponto C com esse ponto A. Beleza? É isso aqui que a questão faz. Pergunta da questão é: qual vai ser a área do triângulo ABC? Então, vou deixar isso aqui escrito. Área do triângulo ABC. Essa é a pergunta da questão. Beleza? Bom, o que é interessante de perceber? Olha que interessante essa questão. Se tu olhar para o segundo desenho, tu enxerga que, bom, isso aqui eu já sabia que tinha que valer 1, né? Isso aqui está dado aqui no desenho anterior. Só que eles dão uma informação no desenho que é muito útil. Eles estão dizendo que essa medida que vai de D até A também é 1. Percebe? Isso está ali no desenho. Isso é muito importante, porque se esse ângulo aqui é um ângulo de 60, eu consigo perceber o seguinte, ó. Esse triângulo, como esse lado e esse lado são iguais, ambos valem 1, automaticamente ele é um triângulo isósceles, porque ele tem dois lados iguais, né? Só que se ele tem dois lados iguais, ele tem que ter também dois ângulos iguais, que são aqueles dois que eu tô te marcando ali. Aí tu pensa comigo, se eu já tenho 60, tá faltando 120, e como esses dois têm que ser iguais, então isso aqui também vai ser 60, isso aqui também vai ser 60, e aí a conclusão é que esse triângulo aqui, além de ser um triângulo isósceles, que eu já tinha afirmado e que está correto, ele também é um triângulo equilátero, porque se os três ângulos são ângulos de 60, automaticamente os três lados são iguais. E aí eu acabo descobrindo que a medida de A até C, e é isso que eu quero chamar a atenção, a medida de A até C, através desse raciocínio de perceber aqui que esse triângulo é equilátero, eu acabo descobrindo que a medida de A até C vale 1. E se a medida de A até C vale 1, galera, pensa só comigo. Primeiro, se eu desenhar o triângulo separado, aqui está a base CB, aqui está o ponto do A ali, que é a hipotenusa, então eu estou pegando esse triângulo ABC e estou desenhando ele separadamente, ó. Mais ou menos assim. Esse aqui está o ponto A. Agora, o que eu descobri? Olha que genial. Do A até C, como triângulo equilátero, isso aqui vale 1. Certo? Do B até C, eu já sabia que era raiz de 3. Vou deixar isso aqui anotado. Agora, olha só. Eu tenho como saber quem é esse angulinho aqui da ponta? Porque se eu souber esse angulinho aqui da ponta, eu vou usar de novo o mesmo da questão anterior. Lado vezes o seno do ângulo dividido por 2. Tem como eu saber quem é o angulinho? Volta ali. O angulinho que eu quero é esse aqui, ó. E aí ficou fácil, porque como essa ponta aqui é 90 graus, se aqui é 60, ali tem que ser 30. E aí eu tenho as informações necessárias. A área do meu triângulo vai ser lado vezes lado, raiz de 3 vezes 1, vezes o seno do ângulo que está entre eles, que eu descobri que vale 30, sobre 2. Certo? Eu vou deixar essa parte aqui da frente escrita separada na frente, ó, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 eu vou substituir por 1/2. E aí, multiplicando, isso aqui tem que valer raiz de 3 sobre 4, que é o que está na letra E. Beleza? Tranquilo para todo mundo? De boa? Então, essas são duas questões sobre áreas. Eu sugiro que vocês façam as demais. Vamos avançar ali agora para a página 25. Página 25, e vamos ver o que mais que a gente tem que lembrar aqui. Eu quero começar com uma questão mais simples, essas duas primeiras pelo menos, a primeira e a terceira. Vamos começar primeiro com a questão 41, ali na página 25.
o que diz a questão 41? Ela pergunta, qual é o perímetro do triângulo abaixo? Olha só, perímetro. Então, galera, cuidado, agora não é área que a questão está pedindo, agora é perímetro que a questão está pedindo. Certo? Então, eu tenho uma coisa mais ou menos assim, ó. Esse é o triângulo que a questão dá. Ela está me dizendo que esse valor aqui é 4, ela está me dizendo que esse valor aqui é 3, e ela está me dizendo que esse ângulo aqui é um ângulo de 60, certo? Se eu quisesse calcular a área, já teria informação suficiente, mas não é a área, né? Ela quer a soma dos lados, então percebe que aqui eu vou ter que achar esse valor de x aqui, ó. O meu problema é achar esse x para poder depois calcular a soma de todos esses lados. Nesse caso, turma, não é a fórmula da área que nós vamos usar. Aqui nós vamos ter que usar ou lei dos senos ou lei dos cossenos, e aí a gente viu em aula que esse é um caso claro de lei dos cossenos, porque eu conheço dois lados e o ângulo que está oposto ao lado x ali que eu quero descobrir, e isso para montar a lei dos cossenos vai ficar bem fácil. Basta lembrar da fórmula. A lei dos cossenos é no início igual a Pitágoras, x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Só que ela tem a continuação, menos duas vezes esses carinhas aqui, 3 vezes 4, né? Vezes o cosseno do ângulo que estiver oposto ao que eu isolei. Como eu isolei o x aqui, vai ter que ser o cosseno de 60. Então isso aqui vai dar x quadrado igual a 9 mais 16. Agora olha só, eu vou deixar esse menos 2 parado, 3 vezes 4 daqui é 12, cosseno de 60 é o mesmo que o seno do 30, a gente viu isso na última aula, que é 1 meio. Então é bom deixar esse 2 aqui parado, porque como eu vou substituir o cosseno por esse 1 meio, eu já vou simplificar isso aqui direto. Então o que eu cheguei foi 9 mais 16, que é 25, menos aquele 12 dali. Portanto, x ao quadrado, lembra que isso aqui ainda está ao quadrado, né? X ao quadrado igual a 13, então o meu x é a raiz quadrada de 13, que eu encontrei aqui, certo? Isso é a medida do lado que estava faltando, que é esse carinha que está ali, conclusão. Quem é que tem que ser o meu perímetro? O perímetro tem que ser a soma dos lados, 3 mais 4, que é 7, mais raiz de 13, que não dá para juntar, então deixa escrito assim, 7 mais raiz de 13, que é o que está na letra C. Beleza? Isso é uma questão clássica de lei dos cossenos. Mas eu quero aproveitar e mostrar para vocês que lei dos cossenos pode, às vezes, ser um pouquinho mais chato. Então vamos ver mais um exemplo. Olha só, agora cuidado com esses dois exemplos aqui que eu vou te mostrar, tá? São bem importantes. Primeiro exemplo é o seguinte, questão 43. Eu quero que vocês percebam, galera, que a situação pode ser ao contrário do que eu acabei de mostrar. Olha só, vamos pegar a questão 43, a questão nos dá de novo um triângulo. Agora eu quero que tu já perceba, por favor, presta atenção, percebe que diferente da questão anterior, os lados aqui são todos eles conhecidos. Ó, esse aqui a questão diz que vale raiz de 2, esse aqui ela diz que vale raiz de 3, e lá ela diz que é raiz quadrada de 4, que eu já vou colocar aqui a 2, certo? Então, a incógnita agora não é o lado, a incógnita agora é justamente o ângulo. O ângulo é que eu desconheço. E quero que vocês enxerguem que isso aqui é uma situação que também ainda é útil usar a lei dos cossenos. Justamente a pergunta é bem clara, né? Bem direta. A pergunta da questão é qual é o cosseno de alfa? Qual é o cosseno do ângulo alfa? Então, só pelo fato da questão já estar perguntando cosseno, isso já sugere que eu vou usar a lei dos cossenos. Certo? Ah, mas alguém poderia dizer assim, Bruno, mas cosseno não poderia fazer por cateto adjacente sobre hipotenusa? Não é assim que se calcula cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Bom, o problema é que o triângulo aqui não é retângulo. Ó. Não está dizendo que aquele ângulo lá é 90, por exemplo. Então não tem cateto adjacente e nem hipotenusa aqui. Certo? Isso só valeria num triângulo retângulo. Como o triângulo aqui é um triângulo qualquer, eu vou usar para calcular o cosseno a lei dos cossenos. Olha como é que vai ficar. Isola aquele ali. 2 ao quadrado é igual a raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado, até agora isso é igual a Pitágoras, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é o raiz de 2 vezes o raiz de 3, vezes o cosseno do alfa, que é justamente o que eu quero descobrir, aquele valor que está ali.
certo? Então, pode ser ao contrário. Eu posso ter os 3 lados e o cosseno ser a minha incógnita. Então, isso fica 4. Aqui cancela a raiz e aqui também. 4 igual a 2 mais 3, menos 2, que multiplica a raiz de 2 vezes raiz de 3, que é raiz de 6 cosseno alfa, que é o que eu quero descobrir, beleza? Percebe que esse 2 mais esse 3 dá 5, passa para o outro lado subtraindo, 4 menos 5 vai dar menos 1. Menos 1 é igual a menos 2 raiz de 6 cosseno alfa. Cuidado que esse menos 2 raiz de 6 está multiplicando aqui o cosseno. Ó. Não dá para passar ele para o outro lado sozinho. O que eu faço agora? Bom, primeiro, menos com menos nos dois lados, eu posso multiplicar os dois lados por menos 1, transformar tudo em positivo, certo? E aí, esse 2 raiz de 6 aqui que está multiplicando o cosseno, ele passa dividindo, e aí eu encontro que cosseno de alfa é 1 dividido por 2 raiz de 6, que passou para o outro lado. Claro que não vai ter resposta para isso daqui, porque eu tenho que racionalizar. Racionaliza raiz de 6 em cima, raiz de 6 embaixo. E o que nós chegamos foi, então, cosseno de alfa é raiz de 6 na parte de cima, sobre 2 que multiplica raiz de 6 vezes raiz de 6, que é 6. Então, isso deu raiz de 6 dividido por 12, que é o que nós temos ali na letra A. Então, isso aqui é uma questão importante de lei dos cossenos, justamente porque tem esse cuidado aqui, que é, muitas vezes a gente vai usar a lei dos cossenos para calcular o ângulo que está faltando, certo? Essa é a ideia. Depois, questão que eu quero... Aqui não é 44, é 45, que eu quero mostrar para vocês. Essa daqui é uma questão difícil. Essa daqui é uma questão que já me preocupa mais. Questão 45, tá? Vocês têm que prestar atenção nesse tipo de questão, porque é aqui que a URGS gosta de complicar a vida. Vou fazer aqui o contrário para ver se eu tenho mais espaço. Depois eu volto ali para trás para não perder aquele espaço da folha. Como é que é a questão 45? Olha só que interessante essa questão 45. Em primeiro lugar, eu vou trabalhar um pouquinho no desenho com vocês, para vocês enxergarem comigo a moral do desenho, tá? Nota que ali no desenho, eu tenho no meio do desenho um triângulo retângulo, certo? Esse triângulo retângulo, ele tá numa posição um pouco estranha, né? Mas faz parte, nem sempre o triângulo retângulo vai estar na melhor posição possível. Vou desenhar ele mais ou menos no visual, ele tem que estar mais ou menos assim, ó. Ele está deitado ali, né? Então percebe que eu tenho um triângulo retângulo em que o ângulo de 90 dele está ali em cima, certo? E percebe também que a partir desse triângulo retângulo, a gente vai construir 3 quadrados. Primeiro, eu vou construir um quadrado a partir da hipotenusa. Então percebe que essa hipotenusa aqui tem uma determinada medida, 5, deixa eu ver se eu fiz certo aqui, mais ou menos igual. Então eu faço um quadrado aqui nessa posição e esse quadrado tem como medida dos lados justamente o valor dessa hipotenusa, certo? Depois eu vou fazer exatamente a mesma coisa nos outros ali, ó. Eu tenho aquele cateto ali menor, esse cateto, a partir desse cateto menor eu vou construir também um quadrado. Então a coisa ficou meio aberto aqui, meio ruinzinho. Mas a coisa vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, ó. Um quadrado para esse lado, que é um quadrado cujo lado é do tamanho do cateto. Que quadrado horrível, hein? Tudo bem. E depois eu tenho um outro quadrado que está desenhado aqui na ponta, que vai ter mais ou menos essa cara aqui, ó. Vamos lá, vamos ver se sai decente agora, mais ou menos assim. Certo? Essa é a situação. Agora, presta muita atenção. O que a questão diz? Ela diz, em primeiro lugar, que essa medida aqui vale C, certo? Como isso aqui é um quadrado, claro que todas elas têm que valer C também, certo? Mesma coisa vale no outro, ó. Isso aqui vale B, segundo a questão. Como isso aqui é um quadrado, as outras 3 medidas também têm que ser B. E depois, eles estão dizendo que essa hipotenusa aqui vale A, perdão. Então, esses outros catetos, esses outros lados aqui também tem que valer A. Isso aqui vale A, esse aqui vale A, esse aqui vale A, eu vou botar o B lá também. Esse aqui é B, aquele ali é B e aquele ali também é B. Pergunta da questão é, utilizando A e B, qual é
a distância entre estes dois pontos. Qual é a distância entre o ponto P e o ponto Q? Eu acho essa questão muito boa, e o Regis também, olha ali que ele escreveu no enunciado. Este é maravilhoso, diz o Regis ali. Qual é a distância entre os pontos P e Q? É isso que está em questão, essa medida aqui, e eu vou já dar um nome para essa medida, eu vou chamar essa medida toda aqui de x. É esse x aqui que eu quero descobrir, certo? Só que para descobrir esse x, eu vou ter que olhar para um triângulo que não é um triângulo retângulo, ó. Eu vou ter que olhar para um triângulo que eu estou contornando aqui de azul, que é um triângulo, de novo, que eu posso chamar de um triângulo qualquer. Ele não tem ângulo de 90. E quando tem triângulo qualquer, normalmente é lei dos senos ou lei dos cossenos, já que não dá para usar Pitágoras, né? Então vê comigo, olha só, em primeiro lugar, o que eu tenho no triângulo? Eu tenho um lado desse triângulo que eu sei que vale B, que é esse aqui, ó. Porque é o lado daquele quadrado de cima. E eu tenho outro lado que eu sei que vale A. E o que eu quero é escrever esse X aqui em função do A e do B. Então, se tu olhar para as alternativas, todas envolvem A e B. Então, eu vou ter que usar aqui os três lados no meu cálculo. Isso indica que vai ser uma questão de lei dos cossenos, porque tem que envolver o X, tem que envolver o A e tem que envolver o B. O problema, é claro, vocês já devem estar percebendo, é que essa é uma questão de lei dos cossenos que, em princípio, gera um estranhamento porque eu não tenho a mínima ideia de quem é esse ângulo que está aqui. Esse aqui é o problema. Então, eu vou chamar isso aqui de alfa por um momento para a gente ver o que a gente pode ir tirando. Então, vamos ver o que dá para pensar nesse negócio. Vamos, em primeiro lugar, montar essa lei dos cossenos e vamos ver o que rola na lei dos cossenos. Olha só, em primeiro lugar, x ao quadrado tem que ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes o a vezes o b vezes o cosseno do ângulo alfa. Nota que começa a ficar parecido com as alternativas, porque as alternativas envolvem a quadrado e b quadrado, isso aqui também envolve a ao quadrado e b ao quadrado. E as alternativas envolvem uma raiz, porque esse ao quadrado daqui vai passar a raiz para o outro lado. O problema é que nenhuma das alternativas envolve cosseno, então isso indica que o nosso foco vai ter que ser isso aqui, ó. Eu vou ter que calcular esse cosseno de alfa para poder substituir ali para desenvolver esse negócio. Como que eu vou fazer para calcular esse cosseno de alfa? O que eu faço para calcular esse cosseno aqui? Lembra que eu disse na questão anterior que ou cosseno é calculado através da lei dos cossenos, ou cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Só que nesse caso nós temos um problema, porque eu não posso usar a lei dos cossenos para calcular esse cosseno de alfa, porque é justamente a lei dos cossenos que eu estou usando e que está faltando saber o cosseno de alfa para continuar. E eu também não posso fazer cateto adjacente sobre hipotenusa, porque esse triângulo não é retângulo, então ele não tem cateto adjacente, ele não tem hipotenusa. Então eu vou ter que fazer um raciocínio um pouco diferente, que é o seguinte: vamos tentar pensar não diretamente no ângulo alfa, mas vamos tentar analisar quais são os outros ângulos que estão envolvidos em torno do alfa. Por exemplo, vocês vão concordar comigo que esse ângulo aqui é um ângulo de 90, ó, porque o que eu tenho aqui é um quadrado. E a mesma coisa vale para esse carinha aqui. Isso aqui também é um ângulo de 90, beleza? Além disso, percebe comigo que eu tenho um determinado ângulo aqui que eu também não sei quem é. Eu não posso afirmar, por exemplo, que é 30 ou 60, não sei quem é esse ângulo. Mas eu posso perceber uma coisa genial, que é o seguinte: vamos dizer que esse ângulo aqui seja chamado de θ, certo? Vocês certamente vão concordar comigo que o alfa mais o 90 mais o θ mais o 90, alfa mais 90 mais θ mais 90, tem que dar a volta inteira, que é 360 graus, certo? Só que se eu pegar esse 90 e esse 90, que juntos dão 180, e passar para lá subtraindo, o que eu enxergo é que alfa mais θ vai dar 180, o que é uma coisa relativamente óbvia se eu fosse pensar ali no desenho. Porque olha aqui, ó, se esses dois juntos dão 180, esses dois juntos também tem que dar 180 para fechar o 360, certo? Por que isso é importante? Por que é importante perceber que esses dois ângulos juntos dão 180? Lembra que isso aqui tem um nome, tá? Quando a gente tem dois ângulos que somados dão 180, a gente diz que esses dois ângulos são dois ângulos suplementares, certo? Então eu enxergo que
Ora, eu não sei calcular o cosseno do alfa por enquanto, que é o que eu preciso. Mas, atenção, surpreendentemente, eu posso deixar o alfa de lado um pouco e focar minha atenção não no alfa, mas no θ. Por quê? Porque o θ, esse sim é um ângulo dentro de um triângulo retângulo. Se ele é um ângulo dentro de um triângulo retângulo, no caso do θ, eu conseguiria calcular o cosseno do θ, não conseguiria? Por quê? Porque cosseno do ângulo é cateto adjacente a ele, que é o B, cuidado com a posição aí, sobre hipotenusa, que é o A. Então, no caso específico do ângulo θ, eu tenho cateto adjacente, que é B, sobre hipotenusa, que é A. Então, eu sei o cosseno do θ. O cosseno do θ é B sobre A. Agora vamos pensar junto. Eu não quero o cosseno do θ. Eu quero o cosseno do alfa. A pergunta que tem que ser feita agora é: quando dois ângulos forem suplementares, quando dois ângulos somarem 180 graus, qual é a relação entre os cossenos desses ângulos? E aí a gente vai usar uma coisa que nós vamos tratar mais especificamente no nosso próximo vídeo, mas que a gente pode já falar aqui, porque vocês já viram isso várias vezes na vida, que é o círculo trigonométrico. O que eu faço? O círculo trigonométrico é super útil para enxergar certas relações. Então eu vou pegar o círculo trigonométrico aqui, mesmo que a gente não tenha visto ainda nesse... Vocês podem ver o próximo vídeo, né? Vocês têm a oportunidade de ir antes ou depois, se quiserem. Mas eu quero mostrar isso aqui para vocês, que é o seguinte, olha só, o cosseno do ângulo, lembra que cosseno é representado no eixo X, isso aqui é cosseno. Lembra que aqui está o ângulo de 0 grau, aqui está o ângulo de 90 graus, de 90 e 90, né? Aqui está o ângulo de 180, aqui está o ângulo de 270 e aqui está o ângulo de 360. Vamos pegar, por exemplo, não tem nada a ver com a questão, pega, por exemplo, dois ângulos suplementares. Vamos pensar com valores que fica mais fácil. Se eu pegasse, por exemplo, o ângulo de 40 graus, quem é o suplementar? Bom, o suplementar é quanto falta para 180, certo? Se eu olhasse no círculo, eu teria que enxergar o seguinte, ó, o ângulo de 40 ele está mais ou menos aqui, está quase no meio, quase 45. Isso aqui é o ângulo de 40 graus. Onde que seria o cosseno dele? Ora, cosseno é eixo X. Então, o cosseno dele é esse valor positivo aqui para o lado direito. Ó. Isso aqui é o cosseno do 40 graus, é esse tamanho aqui. Ora, se eu localizar agora o ângulo de 140, eu vou perceber o seguinte, ó, eu tenho aqui uma diferença entre 0 e 40, que é uma diferença de 40. O ângulo de 140 ele é simétrico no círculo trigonométrico. Ele está aqui, ó. Porque eu também tenho que pegar o 180 e voltar a 40 para chegar no 140. Então, esses dois ângulos são simétricos entre si. O 40 que está no primeiro quadrante e o 140 que está no segundo quadrante. Mas aí o que eu vejo com relação ao 140? Eu vejo que o cosseno do 140 não é igual ao cosseno do 40. Por quê? Porque ele tem o mesmo tamanho, mas ele tem o sinal trocado. O cosseno de 140, que é isso aqui, ele é negativo, enquanto o cosseno do 40 é positivo. Qual é a conclusão, galera, que eu chego disso? A conclusão é que quando dois ângulos forem suplementares, automaticamente o cosseno de um deles, vamos chamar o alfa e o θ, que eram os nomes que eu tinha dado antes, o cosseno de qualquer um deles tem que ser exatamente igual, porém com o sinal trocado com relação ao cosseno do outro. Então, o cosseno do 140 é igual, só que com o sinal invertido com relação ao cosseno do 40, no exemplo que eu dei. Ora, é exatamente a mesma coisa aqui. Se eu sei que o cosseno de alfa é o sinal trocado com relação ao cosseno do θ, porque ambos são suplementares, o meu problema acabou. Porque se o cosseno do θ é B sobre A, o cosseno do alfa tem que ser menos B sobre A. E aí acabou meu problema, porque aí no lugar de cosseno de alfa lá eu vou trocar por menos B sobre A. Certo?
Então a coisa vai ficar agora mais tranquila. O problema é ter esse raciocínio, por isso que essa questão não é uma questão óbvia, é uma questão difícil mesmo, mas vocês têm que estar acostumados com isso. Então deu x² igual a A² mais B² menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de alfa, que é menos o B sobre o A. E agora olha que lindo, esse A cancela com esse A, percebe? Esse menos aqui vai ficar mais junto com aquele menos. Então aqui deu 2 vezes B vezes B, que é 2B². Então eu cheguei em x² é igual a A² mais B², que eu já tinha, mais 2B². E, portanto, o meu x já pode passar a raiz para o outro lado. Esse é o quadrado aqui. Ele é A² mais B² com 2B², que é 3B². Esse é o valor de x, que é o que está na letra E. Isso, sim, certamente é uma questão mais difícil de lei dos cossenos. Beleza? Mas é uma questão bem importante. Foi, galera? Tranquilo? Deu para entender? Vamos um pouquinho mais adiante, vamos dar uma olhada agora na questão 47, para a gente ir encaminhando o final do nosso vídeo, mas só para a gente treinar mais um caso aqui. Questão 47, olha o que ela diz. Ó. Diz assim, um triângulo ABC está inscrito em um círculo de 3 centímetros de raio. Sabendo que o triângulo tem um lado A medindo 3, qual é a medida do ângulo A? Como é que faz esse negócio? Eu sugeriria começar fazendo um desenho, né? Eu tenho um triângulo de lado 3, inscrito num círculo de 3 centímetros de raio. Cuidado, olha só, o raio é 3 centímetros. O raio é 3 centímetros. E eu tenho um lado que também é 3 centímetros. Digamos que esse lado aqui seja o lado que a questão está falando, o lado do triângulo, certo? Então ele está inscrito em um círculo de 3 centímetros de raio e que o triângulo tem um lado A que mede 3 centímetros. Eu vou botar isso aqui como sendo 3 centímetros. Beleza? Esse triângulo é o triângulo ABC. O problema é que eu não sei exatamente onde está o outro vértice. Mas não importa. Vamos dizer que o outro vértice estivesse, sei lá, por aqui. Alguma coisa mais ou menos assim. Ó. Então, o triângulo sobre o qual a questão fala tem que ser esse aqui. Ele é um triângulo inscrito, conforme a questão está dizendo. Triângulo inscrito na circunferência A, B, C. Lembra que para estar inscrito, os vértices têm que estar em cima dessa circunferência, certo? Não basta estar dentro, tem que estar tocando. E a única informação que nós temos é que esse círculo tem raio que vale 3 centímetros. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Pergunta da questão é, qual é a medida do ângulo A? O que é o ângulo A? O ângulo A é o oposto ao lado A. Então, como eles chamaram isso aqui de lado A, o ângulo A tem que ser esse aqui. Vou chamar isso aqui de alfa. E é esse ângulo alfa que a questão está pedindo. Beleza? Nota que aqui não pode ser lei dos cossenos. Por quê? Porque eu só tenho um lado aqui, eu não sei nada com relação aos outros dois lados. Então faltaria informação para eu fazer a lei dos cossenos. A dica é, bom, se está falando num triângulo inscrito num círculo, é provável que isso seja a lei dos senos. Então, lembra que a lei dos senos diz assim, lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual a lado dividido pelo seno do ângulo oposto, que é igual a lado dividido pelo seno do ângulo oposto, que é igual ao diâmetro, 2R, do círculo circunscrito. Então, nesse caso, como é o raio que a questão me deu, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma parte dessa igualdade, eu vou pegar, por exemplo, isso aqui e aquilo lá. Eu vou escrever simplesmente que o lado A está para o seno do ângulo A na proporção que resulta no diâmetro, 2 raios. E é isso aqui que eu vou trabalhar, porque aí no lugar do lado A, eu boto os valores agora. Ó. 3, que é o lado, está para seno do alfa, que é justamente o que eu quero descobrir, na proporção 2 raios. Né? Como o raio é 3, isso aqui é 2 vezes 3.
Eu até simplificaria já esse 3 com esse. Isso aqui vai dar 1 sobre seno alfa, que é igual a 2. Esse seno de alfa pode passar para lá multiplicando e o 2 pode passar para cá dividindo. Aí olha que lindo, qual é a conclusão que eu cheguei? A conclusão que eu cheguei é que seno de alfa vale 1/2. Seno eu descobri, porque eu estou trabalhando com a lei dos senos. E aí eu penso, bom, se o seno do alfa vale 1/2, e eu sei, claro, que o alfa é um ângulo agudo, né? Ele é um ângulo dentro de um triângulo. Ângulo dentro de um triângulo é sempre ângulo... Bom, não é sempre, né? Aqui eu poderia ter um ângulo obtuso, mas aqui não tem opção, né? Até poderia, na verdade, mas não tem opção. Todas as alternativas são ângulos agudos. Então basta eu pensar qual é o ângulo agudo cujo seno vale 1/2. Ora, o ângulo agudo cujo seno vale 1/2 é o ângulo de 30 graus. Então a conclusão é: o ângulo alfa tem que ser igual ao ângulo de 30 graus. O ângulo de 30 graus é o que está na letra A. Então eu gostaria que vocês fizessem todas as questões do livro até a questão 50. Aliás, dá para ir até um pouquinho mais longe ali, depois tem o simulado do Enem, né? Mas aí é daquela parte de funções, geometria analítica. Mas estamos falando aqui da parte só de trigonometria até a questão de número 50, para vocês fazerem. No nosso próximo vídeo a gente volta a falar sobre trigonometria. Feito, galera. Valeu!